15 perguntas que mais me ocorrem no ambiente da terapia e que eu recebo por mensagens sobre o assunto relacionamento. Em outro vídeo eu trago mais 10 ou 15 para que ele não fique tão extenso, tá bom? Vamos lá? O que significa repetir padrões em relacionamentos? E por que nos apegamos ao que nos fere? É o famoso dedo podre. Resposta: é o eco de roteiros antigos. Pois é o eco de roteiros antigos. É que nosso coração ele reconhece no outro o que lhe é familiar. Mesmo que isso doa, o cérebro ele chama de afeto aquilo que o inconsciente reconhece como casa. O que é familiar, ele reconhece como casa. Quem foi marcado pelo abandono, ele vai tender a buscar o distanciamento, certo? Quem veio da falta teme o excesso de presença. Se você reconhece que na sua primeira infância você teve pouca atenção voltada para você e pouco afeto, e de repente você está num relacionamento que essa pessoa está te entregando aquilo que você merece, o afeto na justa medida, mas que em comparação àquilo que você é acostumado é exagerado, pode ser que você esteja enganado em achar que aquela pessoa é pegajosa demais. É você que não está acostumado a essa atenção saudável que você merece. Então, fica atento. Talvez a melhor coisa que a gente retira de uma relação a dois é poder ter alguém que nos espreme olhando pelo lado positivo e tira da gente aquilo que sozinho a gente não conseguiria. A gente passa a nos conhecer melhor, tanto o lado positivo como o negativo, e assim podendo melhorar como pessoa. Segunda pergunta: o que é a química entre duas pessoas e como ela se relaciona com o passado? Resposta: não é mágica, é memória. O passado se reencontra em outro corpo e o inconsciente chama de destino o que é apenas repetição. A química é mais da nossa história do que da pessoa em si. Aquilo que a gente diz, bateu a química, fala mais sobre a gente do que sobre aquela pessoa que a gente acredita que tem química. O tipo de gente que a gente gosta e o tipo de relacionamento que a gente geralmente vive, fala muito sobre a gente. A gente aprende muito com isso. É por isso que é importante a terapia, a meditação, a autoobservação, a literatura, enfim, esse autoconhecimento, para a gente estar evoluindo e amadurecendo emocionalmente, fazendo valer a pena ter vindo para essa vida, né? Tá aqui encarnado. Ou será possível que a gente vai chegar e voltar igual? De jeito nenhum, né? Terceira pergunta: o que é o amor romântico e por que felizes para sempre é uma ilusão? Resposta: o amor romântico ele é uma invenção humana. Ele é doce, mas é enganoso. A gente cria mito como, por exemplo, o príncipe encantado. Mas a gente esquece que a convivência verdadeira se escreve nos dias comuns. A paixão ela é breve, mas o vínculo duradouro ele se constrói na escolha diária. Flávio Gicovati foi um grande profissional, psiquiatra dessa área dos relacionamentos humanos. E ele costumava dizer que paixão é amor somado à dor. No início, a gente não tem tanta certeza da importância que a gente tem na vida do outro. É como se a gente já amasse, mas a gente está cheio de incerteza. E a gente está doido ou doida para ser aprovado. E essa ansiedade, esse desconforto, a gente intitula de paixão. Com o passar do tempo, a gente vai ficando seguro, aquele ambiente vai ficando familiarizado, esse medo vai sumindo, vai ficando só o lado positivo, que já existia no início. A gente passa a chamar de amor. E quando não tem maturidade, tem gente que é viciado nessa agonia, começa a acreditar que acabou o sentimento, quando não é. Então a gente tem que ter muita maturidade para entender que relacionamento, as relações, isso também, até a questão sexual, envolve muito a fantasia.
certo? Mas a invenção humana mesmo sobre o fato, mas que de alguma maneira tem sua importância. Agora a gente não pode se confundir com a fantasia. Vamos usar ela a nosso favor, certo? É aquela velha história. Sonhe, mas segunda-feira se acorde cedinho e vá trabalhar. Tá certo? Quarta pergunta. Por que o desejo e o interesse variam tanto entre as pessoas e o prazer é aprendido? Porque nascem, aqui é a resposta, porque nascem das feridas e afetos que nos moldaram. Todo prazer é aprendido. A gente aprende o que nos faz sentir vivos e reconhecer o que nos conecta ao outro. Baseado na nossa história de vida, nas nossas feridas, é onde a gente aprende a reconhecer e a retirar o prazer do mundo. Duas pessoas não estudaram pela mesma cartilha da vida. Então elas são orientadas de maneira distintas a buscar o prazer da vida. Termina tendo esse choque de interesses, esse desencontro, mas que é, de certa forma, natural. Aqueles que têm mais maturidade convivem melhor com isso. Como eu sempre digo, entendendo que a vida é uma incerteza, não quebrando o braço com a vida, se encaixando ao molde, ao momento, e sem antecipar um futuro muito longe, apenas na certeza de que quando a coisa ocorre, você vai lá e dá conta. Tá certo? Então, relacionamento é dar conta. Dar conta de quê? De cada instante. Quem eu sou, quem é o outro. Entender que o outro vem a partir das dores dele e eu venho a partir das minhas. Eu busco satisfação e prazer a partir da cartilha de vida que eu estudei e ele da dele. Reconhecer isso e respeitar é uma atitude, uma sabedoria para que a relação dê certo. A quinta pergunta. Como nossas primeiras relações familiares moldam ou o que esperamos da convivência? A resposta. Elas criam um código secreto de vínculo, à medida do que acreditamos merecer, e o modo como aprendemos a nos conectar será a base que influencia todas as relações futuras. Resumindo, parecido com a resposta anterior, a partir de meu passado, eu crio um padrão mental, eu crio regras mentais que fazem com que eu ache justo e perfeito, inclusive possível viver ou não, merecedor ou não, a partir de meu passado. Então, a minha relação familiar, aquela que vem desde minha origem aqui na Terra, até no ventre da minha mãe, vai influenciar sobre o fato de eu permitir ou não que uma pessoa seja boa ou não comigo. Em relação, por exemplo, às 5 feridas emocionais: rejeição, abandono, traição, humilhação e injustiça. A gente ficar atento qual é a que mais pulsa e que a gente mais tem aberta e que precisa ser cuidada. Ela vai falar muito sobre quem é a gente. É o nosso passado. Então, não reduz tudo o que o teu parceiro faz de diferente a ti ao mimimi dele. Não. Respeita também a história e o passado dele. E com maturidade, dialoga. E se localiza na pele dele também, porque cada mundo é um mundo individual. Cada pessoa é um mundo individual, né? Cada cabeça é um mundo. Sexta pergunta. Por que é difícil mudar padrões afetivos e como romper ciclos dolorosos? Resposta. Porque reescrever hábitos aprendidos exige tempo e coragem. O primeiro passo é o autoconhecimento, é o que a gente está fazendo aqui. É enxergar os padrões, escolher um novo e abrir espaço para uma convivência sem dor. A gente primeiro tem que reconhecer um padrão. A gente tem que dar nome e sobrenome àquela dor. Essa dor tem que ter um endereço de origem para a gente se localizar onde a gente está e traçar um planejamento para onde a gente quer chegar. E as coisas vão funcionando, sem pressa, mas sem perder tempo. Por isso a importância, sem medida, de fazer uma boa terapia. Sétima pergunta. Como nasce uma paixão verdadeira? E o que a distingue das repetições do passado? Resposta. Quando duas pessoas reais se encontram, não as feridas que se buscam,
mas as presenças que se escolhem. Você escolher alguém não por ferida, mas por presença. Dificilmente você vai ter um relacionamento equilibrado se você não tiver esse conhecimento profundo sobre si mesmo, sobre suas feridas, sobre a sua sede, sobre o que de fato você vai estar querendo e buscar ali. Em algum momento a gente vai refletir sobre isso, que a gente precisa parar de querer buscar no outro aquela história de amor que a gente vive dentro de nós mesmos. O outro, ele não tem essa capacidade, 100% de capacidade de fazer com que tu vivas aquele grande romance da tua vida. Não. Isso é mais uma característica sua. O outro, o ambiente, pessoas da tua família, a tua rotina, são instrumentos que vai te condicionar para isso. Isso também pede maturidade e conhecimento. Então, repetindo, quando duas pessoas reais se encontram e não as feridas delas, mas a própria presença, essa característica de estar já preenchida, se unem, aí a gente dá início a um encontro consciente. E não é mais repetição daquilo. A gente sai daquela moda do dedo podre. Oitava pergunta. Por que o ser humano precisa se vincular? E qual é a força do primeiro vínculo? Porque nasce... Essa aqui é a resposta já. Porque nasce inacabado. E só sobrevive sob cuidado. A gente é a única espécie que precisa passar anos para ter independência. Para andar, geralmente é mais de ano. Para falar, leva mais outro tanto. Para saber se alimentar, outro tanto de tempo. É o único ser na natureza que precisa de tanto vínculo próximo para ter autonomia. Então isso já está incutido na nossa normalidade, na nossa natureza, certo? A gente precisa de vínculos, de relações. A gente precisa se sentir importante, pertencente. Aí a coisa começa a ter um sentido. E é exatamente por isso, porque a gente nasce inacabado e só sobrevive sob o cuidado. E esse primeiro vínculo, mesmo imperfeito, ele ensina o corpo a esperar afeto e cria raízes para o desejo de estar junto. Nona pergunta, qual é o papel do carinho e da empatia na sustentação da convivência? Resposta, o carinho é o fio invisível que sustenta o vínculo. A empatia permite sentir o que o outro sente. São pontes que mantêm o afeto mesmo quando o tempo gasta a novidade. O tempo vem, aquele receio, o medo da paixão some, a vida fica uma repetição, costumo dizer que é um inédito que se repete, porque não existe 2 dias iguais, mas ele tem um cheiro repetitivo, ele rima com ele mesmo. E tem gente que é viciado na novidade, aceita isso como um tédio, e o ser humano odeia o tédio, mas carece de sabedoria e sentido para a coisa, para entender que relação é isso. Quando isso faz sentido, aí você começa a entender o quanto infinito é o outro e o quanto ainda tem que se descobrir naquela relação, mesmo que seja 60 anos convivendo. Quando a gente bota luz, sabedoria para o que existe de fato e elimina aquilo que a gente falou lá no início sobre a fantasia do que é uma relação. 10ª pergunta. O que significa acolher alguém de verdade? Resposta: é aceitar o que se gosta e o que incomoda. Relações saudáveis incluem luz e sombra. Elas abraçam a imperfeição e constroem intimidade real. Toda relação ela vai trazer luz e sombra. Aonde tem luz vai ter sombra. Onde só tem luz, cega. Luz demais no olho, cega. Sombra demais, cega. Tudo na justa medida. E a relação madura, ela abraça tudo isso. Certo? Você reconhece aonde você está, quais seus valores.
E o outro, quais os valores do outro? Certo? E qual é a sombra do outro? A sombra do outro vai de encontro ao meu valor? Não, não vai. Tranquilo. É apenas um defeito que dá para ser digerido, inclusive orientado para que ele melhore. E eu também. Aí fica no justo tamanho e dá para a gente conviver. Eu não vou estar aqui sendo irresponsável em dizer que a gente tem que atropelar aquilo, tudo que a gente acredita em prol de manter uma relação. Não é isso. Mas a gente reconhece que, inclusive lá na frente, eu acho que a gente vai falar sobre isso. Você acredita que 69% aproximadamente dos problemas que casais têm em brigas entre si, futricas do dia a dia, 69% não será resolvida? Leva muito tempo, às vezes é uma coisa boba, de deixa a toalha molhada na cama. Para um é uma coisa tão pequena e para outro é uma coisa tão grande, leva-se décadas para resolver. E a gente vai precisar aprender a conviver com isso. Pergunta 11. Por que tantos problemas de casal parecem insolúveis e como lidar com eles? Pronto, aí, ó, que eu acabei de falar. 2/3 dos conflitos nunca se resolvem. Aprendemos a negociar com o incômodo. É preciso escolher se vale insistir ou deixar ir, cultivando paz sem perder vínculo. Cultivar paz sem perder vínculo. No entanto, não se anular. Não significa que tem que ser eterno. Não, a gente tem que ter maturidade também e coragem para saber. Devo deixar partir? Isso é muito pesado para mim? Não, não é não. Dá para conviver. Dá para melhorar. Dá inclusive para fazer dessa tragédia uma comédia. Usa a criatividade. Imaginação é algo muito importante para as nossas relações, inclusive para a gente resolver as nossas tristezas e as nossas depressões. Um homem deprimido, uma das coisas que ele mais... Talvez a coisa que ele mais perca, o homem deprimido, é a capacidade de imaginação. Ele fica enjaulado nele mesmo. 12ª pergunta. Qual é o erro mais comum em uma relação e qual pergunta revela a verdade sobre o parceiro? A resposta: esperar que ele seja idealizado e não real. Qual é o erro mais comum? A gente já falou isso lá em cima, né? Terminou ficando repetitivo essa pergunta, mas tudo bem. O erro mais comum é a gente ficar acreditando, esperando ou reclamando porque aquela relação ela não é o ideal, certo? E a gente está muito distante do que é real. E qual seria a pergunta que revela a verdade sobre o parceiro? A pergunta é a seguinte: se ele for assim para sempre, eu consigo conviver ou eu vou adoecer? Pega aquelas questões, ou uma de cada vez, e diz: se ele for assim para sempre, eu consigo conviver ou vou adoecer? Nietzsche tem uma filosofia que ele fala sobre: imagina que desceu um demônio e te perguntou, se sua vida se repetisse eternamente, se você tivesse a certeza de que sua vida ia ficar eternamente repetindo, isso para você soaria como uma bênção ou uma maldição? É o eterno retorno de Nietzsche. Faz essa pergunta. Se der para sobreviver, se dá para conviver, mantenha-se e evolua junto. Se é a coisa que vai te adoecer, repensa aí. Tá bom? 13ª pergunta. Por que o cuidado recai mais sobre as mulheres e o que é a exaustão feminina? Essa me vem muito. Fica essa batalha, né? Guerra de sexos, quebra de braço. Mas a gente não pode negar que o meu público é mais o feminino e eu vejo o quanto o peso da relação, geralmente ele cai mais para cima das mulheres mesmo. A resposta é que é porque o mundo ensinou que as mulheres cuidam e os homens são cuidados. De alguma maneira o mundo ensinou dessa forma, certo? E ela carrega mais, né, nas costas dela o lar, o afeto, a harmonia. E ela termina se cansando. É um cansaço invisível, certo? E que deveria ser partilhado. Eu não estou dizendo aqui que vai chegar uma condição em que vai ser igual.
mas as pessoas precisam se observar mais. Depois que surge a televisão, a gente começa a ficar mais sozinho. E para piorar tudo agora é esse monte de tela, né? As pessoas não se conhecem mais. Com certeza existe uma justificativa natural de a mulher ter essa sensibilidade e estar mais envolvida para o cuidado do homem, para a proteção. Mas a gente não pode deixar demais. A mulher, por vezes, está na rua trabalhando, o homem também está na rua trabalhando, e de alguma maneira ela puxa mais para ela a responsabilidade da casa, porque para o homem fazer ela tem que lembrar. Aí ele vai dizer, mas por que você não me lembrou? Pô, não era para ter lembrado, ele não é teu filho. Mas ela termina fazendo, por quê? Porque de alguma maneira ela se incomoda mais com isso. O homem, ele é programado mais do que a mulher para viver um estresse crônico. Ele consegue, inclusive, ficar anos melhor do que a mulher numa relação que está ruim. Ele consegue passar anos sofrendo assédio moral no trabalho e tocando a vida todo dia. A mulher, para isso daí, ela já sente mais. Isso tira mais a paz e a saúde da mulher. A mulher já é mais pré-programada para dor aguda. Talvez porque ela vai passar pelo processo de parto, não sei o quê. Para dor aguda, nem se compara. A mulher aguenta muito mais dor do que a gente. Mais do que a gente, do que os homens, né? Então, quando eu digo a gente, é os homens. Mas para dor, assim, crônica, de longo prazo, essa questão de uma relação que já não está mais existindo essa presença, os homens, eles são menos afetados. Isso, pelo menos, a literatura mostra isso, tá bom? E a minha experiência também como terapeuta fala o meu. 14ª pergunta. O que acontece quando a mulher precisa ensinar o parceiro a ser adulto e como isso afeta o desejo? Resposta. O vínculo vira hierarquia. Ela se torna mãe, ele vira filho. E a chama do desejo se despede. Desejo e cuidado não se misturam quando há desequilíbrio. Olha, o maior perigo disso é que é sutil. E de repente o homem lá na frente ele acha que está bem, porque a mulher já não está mais se envolvendo tanto nas coisas dele. Tudo que ele pergunta, ela responde monossilabicamente. Não, tudo bem, beleza. Aquilo que incomodava, ela pode ir, vá, tá tranquilo. É porque ela já jogou a toalha, certo? Lá dentro dela já começou a não fazer sentido. E de repente, meu filho, te orienta. Tem uma poesia minha que eu até... Se der tempo eu recito ela aqui hoje. Eu termino dizendo que o amor grita a hora quando chega, mas em silêncio junta as coisas e vai embora. Tá certo? 15ª pergunta. E a última para hoje. O que o homem mais busca e o que a mulher mais deseja numa relação? Resposta. O homem busca paz e ela segurança. Quando um não entrega, surge cobranças e conflitos. E a convivência se fragiliza. Agora, vê que coisa interessante. É um ciclo repetitivo, é retroalimentado, ele é autossustentável. O homem, ele quer paz, a mulher quer segurança. Aí o homem está ausente, não consegue dar aquela intimidade íntima para a mulher. Gera nela insegurança. Quando ela está insegura, ela cria um ambiente de não paz. O homem, por sua vez, vê num ambiente não paz, mais insegurança gera na mulher. E a coisa vai se retroalimentando. Vamos ficar atento a isso. A mulher ela precisa de segurança. Carro-chefe, o homem de paz. Tá bom? Então, não tem que um concorrer com o outro. Somos diferentes, bem distintos, mas a gente se complementa. Tá bom? O poema é o seguinte, eu acho que vai dar tempo. É esse que diz que o amor grita a hora quando chega, em silêncio junta as coisas e vai embora. Era assim. Não pedi para levarem minha vida, de repente a que tinha virou sua, me invadisse, me expulsasse, estou na rua, incrustado completo numa ferida. Dividida é a alma bipartida, ambas partes te sonham hora em hora. Eu já não vivo faz tempo, o agora, meu passado e futuro é dessa nega, é que o amor grita a hora quando chega, mas em silêncio junta as coisas e vai embora. Até mais, meu povo. Fazer outro vídeo depois, né?